Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, nessa noite eu venho aqui falar sobre a guerra entre Israel e Palestina. Essa guerra que não tem fim e geralmente a cada tempo, a cada de tempo em tempo, sempre tem uma cena que na verdade impressiona não só a própria guerra de quem vive a guerra, mas também algumas cenas do cotidiano também. Bom, gente, vamos lá. Em 4 de novembro de 1995, uma manifestação em Tel Aviv, em Israel, levou 100 mil pessoas para as manifestações. Bom, gente, basta lembrar que essa manifestação no dia 4 de novembro, essa manifestação era pela paz entre Israel e a Palestina. Mas essa manifestação vai guardar também uma cena que vai marcar para sempre os israelenses e os palestinos também. Porque essa cena ela correu por toda Israel e também não só Israel, também o mundo inteiro e a própria Palestina também, quando o primeiro-ministro de Israel ele foi assassinado pelas costas com 2 tiros. Bom, gente, aquela hora quando ocorreu esse assassinato e reproduzido muito bem pela revista Veja e pela Isto É, quando ocorreu esse assassinato em novembro de 2000, foi uma cena terrível que Israel eles viveram. Por quê? Esse primeiro-ministro, o nome dele é muito difícil, mas o sobrenome é Rabin, e eu consigo pronunciar esse sobrenome dele, que é Rabin. Esse primeiro-ministro, que ele foi assassinado, ele era praticamente um dos cofundadores de Israel. Porque daí depois vem o Shimon Peres, o Ariel Sharon e o próprio Benjamin Netanyahu também. Olha, gente, esse assassinato, praticamente, o palestino que assassinou esse primeiro-ministro, ele vivia em Israel, em Tel Aviv. E, gente, Israel, o tempo inteiro, geralmente foi o foco, o tempo inteiro dessa guerra que aconteceu entre Israel e a Palestina. Praticamente a Israel, tanto Israel quanto a Palestina, sempre foi o foco principal, os dois países. Bom, gente, e eu quando eu conto essa cena, porque a primeira vez que eu falei sobre Israel e a Palestina, eu muitas informações disso daí não é que eu tinha ocultado, eu não tinha lido bastante informações. Aí essa desse primeiro-ministro de Israel assassinado com 2 tiros, quando eu vi essa cena, logo, quando ocorreu isso daí, deu-se uma investigação muito paralela. Mas eu descobri uma coisa. Esse primeiro-ministro, e eu estou dedicando essa parte do primeira parte, segunda parte também um bom pouco para ele. Esse primeiro-ministro, acho que ele teve, pelo que eu vi na Veja, ele teve a segurança, não sei se retirada, uma boa parte retirada, não me lembro muito bem qual que foi a segurança que foi retirada. Então, esse primeiro-ministro, ele está participando dessa manifestação que leva 100 mil pessoas a protestar em Tel Aviv
em favor da paz entre israelenses e palestinos. E, gente, há de ver que essa situação ela foi mostrada, acho que por todas as televisões, porque no momento quando ocorreu isso daí, esse palestino que vivia em Israel, o irmão dele, ele ajudou e o irmão dele ele preparou a arma. Não me lembro se era uma semiautomática que ele tinha naquela época, uma semiautomática. Acho que é uma arma semiautomática. E esse terrorista ele foi para essa passeata, para essa manifestação. E nessa manifestação que esse primeiro-ministro ele discursava, e ele quando ele foi, não sei se ele já tinha um alvo pronto, um alvo aleatório. Eu não sei bem, gente. Eu só sei que quando ocorreu esse assassinato, acho que todas as televisões instantaneamente da Palestina, desculpe, de Israel, começaram a mostrar. Gente, quando eu falo de Israel, do mundo inteiro, então, ou seja, eu duvido que essas cenas não passaram na Palestina também, quando eu falo de Israel. Então, essas cenas é mostrada para o mundo inteiro, e esse mundo inteiro, eles começam a ver essas cenas terríveis desse assassinato que abalou não só Israel, e praticamente toda a parte do mundo também. Talvez até vamos supor, os Estados Unidos condenando um assassinato desse, muitos países condenando, porque isso daí praticamente foi mostrado ao vivo e a cores. Em 1995 era impossível de não se ter televisão a cores, porque já praticamente a metade já do século já estava percorrendo já. E uma outra parte estava chegando em 1999, então era impossível. Então ele é levado para o hospital e não sei se ele estava vivo, por causa que a polícia chegou a carregar ele. É, uma investigação feita, e nessa investigação de ser feita, simplesmente eles descobrem quem são os assassinos do Rabin, o primeiro-ministro de Israel morto em 4 de novembro de 1995. Bom, gente, foi. Até mais.